Bem-vindos ao canal da Vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje, vamos mergulhar num tema, assim, fundamental, né? Explorados por diversos ministros, a construção da casa de Deus, Betel, e o papel que parece crucial das colunas nesse plano divino. Qual que é o objetivo que Deus revela, sabe? De forma consistente, desde Gênesis até Apocalipse. Olha, o propósito central de Deus, que a gente chama de sua economia, é um termo técnico, ou economia em grego, que significa a administração da casa, é construir uma habitação eterna. Isso a gente vê se desdobrando nas Escrituras, né? Começa lá com a visão de Jacó, em Betel, Gênesis 28. Sim, a escada. Isso. Depois avança pelo tabernáculo, pelo templo, no Antigo Testamento. Encontra sua expressão máxima, sua realidade em Jesus Cristo. João fala disso, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no templo do seu corpo também. A igreja como casa espiritual. E tudo isso culmina na Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21. É importante ver que a redenção não é o fim, sabe? Ah, interessante isso. É o meio para restaurar a humanidade, justamente para participar dessa construção divina. Certo. Então vamos focar um pouco na jornada de Jacó? Porque ele não só sonhou com o Betel, né? Ele precisou retornar, ele teve que viver essa realidade, não é mesmo? Exatamente. O retorno de Jacó a Betel, lá em Gênesis 35, é um ponto de virada, uma transformação mesmo. Ele primeiro ordena que a casa dele remova os ídolos. É um ato simbólico forte, né? De purificação, tirar tudo que está ocupando o lugar de Deus. Uma limpeza geral. Isso. E aí ali ele edifica um altar. E o nome que ele dá é El Betel. El Betel. O Deus da casa de Deus. Isso mostra uma mudança importante. A experiência agora é corporativa. Não é mais só o Jacó individual do sonho inicial. Entende? Entendi. É a família, o grupo. Isso. E aí surge algo novo também nesse retorno. A libação. A libação, o que esse ato representa ali naquele momento? Então, a libação, que é o derramar de vinha sobre a oferta, Gênesis 35:14, ela simboliza uma entrega total. Um esvaziar-se completamente para Deus. Me lembra muito o que Paulo fala, né, em Filipenses 2:17, sobre ser oferecido como libação sobre o sacrifício. Consagração total mesmo. Total. E os ministros destacam muito que é justamente em Betel, quer dizer, na vida da igreja, que a gente experimenta Deus como El Shaddai. El Shaddai, aquele que supre tudo. O todo-suficiente. Aquele que provê tudo o que é necessário para essa edificação. Não vem da gente, vem dele. E aí chegamos nas colunas. Esse é um elemento que, nossa, aparece repetidamente quando se fala da casa de Deus. Qual é a mensagem por trás delas, segundo esses ministros? É muito interessante, né? Porque as colunas funcionam como marcos dessa construção divina. Começa com aquela pedra simples que Jacó ergueu e ungiu como coluna lá em Gênesis 28. A primeira coluna. A primeira. Aí, pulando lá para frente, no Templo de Salomão, 1 Reis 7, temos aquelas duas colunas gigantescas de bronze na entrada. Jaquim e Boaz. Exatamente. Jaquim significa o Senhor estabelecerá, e Boaz, nele a força. O próprio material, o bronze... O bronze tem um significado especial, né? Sim, ele remete ao julgamento divino. Indica que, para sermos úteis na casa de Deus, precisamos primeiro passar pelo juízo dele sobre a nossa velha natureza, reconhecer nossa condição. Faz sentido. E essa ideia de coluna, ela continua no Novo Testamento. Continua e com muita força. A própria igreja como um todo é chamada de coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, verso 15. Coluna e baluarte, sustentando a verdade. Exato. Mostra a função da igreja de sustentar a verdade divina no mundo. E vemos também líderes sendo reconhecidos assim. Paulo fala de Tiago, Pedro e João como colunas na igreja primitiva, lá em Gálatas 2:9. Reconhecidos como sustentos. Isso. E essa imagem vai até a eternidade. Em Apocalipse 13:12, tem a promessa para os vencedores, serem feitos colunas no santuário de Deus. Que promessa!
E os detalhes daquelas colunas do templo que os ministros exploram são fascinantes. Falam de lírios crescendo sobre redes, muitas romãs. O que isso nos diz? Ah, sim. Esses ornamentos são riquíssimos em significado. As redes e as correntes entrelaçadas que ficavam nos capitéis no topo das colunas, Sim. elas representam as situações complexas da vida, né? Os emaranhados, os desafios, as pressões, os relacionamentos difíceis que a gente vive. A vida como ela é. Complicada. Pois é. Mas olha que lindo. Sobre essas redes cresciam lírios. Os lírios simbolizam uma vida de fé. Uma vida pura, simples, que confia totalmente em Deus, não na própria força. Tipo, não eu, mas Cristo. Exatamente. Gálatas 2:20. Florescendo justamente em meio às complicações, sobre as redes. E as romãs. Eram muitas, 400 no total. 400? Sim, falam da abundante expressão da rica vida de Cristo através do seu povo, das suas criaturas. E a forma como eram dispostas, a maioria ficava visível, ao ar livre, digamos, no espírito, na ressurreição, Indicando que essa vida é para ser vista? para ser expressa, mas uma parte ficava coberta, mostrando que a nossa natureza humana, nosso ser natural, precisa ser coberto por ele, pela vida divina. Uau! Que detalhe. Então, juntando tudo isso, parece que a mensagem central que emerge desses ensinos, desses ministros, é que o plano de Deus não é só a nossa salvação individual, por mais importante que seja, Não mesmo? mas é a construção de algo coletivo, uma casa, que possa expressar Ele aqui na Terra e, enfim, na eternidade. Precisamente. Conectando todos os pontos, a vida da igreja é o lugar prático, é a esfera onde a gente experimenta esse Deus de Betel ou El Shaddai. O Deus da casa de Deus. Isso. É ali que a gente aprende a depender uns dos outros, a viver não por nós mesmos, mas pela fé em Cristo e a expressar a vida abundante dele no meio das complexidades todas, como os lírios sobre as redes. Isso deixa, então, uma questão importante para a nossa reflexão, né? Para que o desejo do coração de Deus se cumpra totalmente, será que basta sermos cristãos individualmente dedicados? Ou é essencial nos tornarmos, de fato, colunas ativas, participantes nessa edificação da casa coletiva? Fica a reflexão.